Pronto, tivemos alguns probleminhas técnicos aí para iniciar nossa live. Vou reintroduzir, fazer novamente a introdução. Eu sou Leonardo Miranda, estamos nessa tarde de sol, um dia lindo, e viemos discutir aqui, debater, conversar com a Zarlete Faria, que já é conhecida de vocês, e ela participou da primeira live da nossa sequência de lives da quarentena, dessa pandemia que nós estamos vivendo, e a Conceição Gama, que está estreando hoje a sua participação nas lives. A gente veio debater hoje sobre uma questão que nos chegou. E a partir dessa questão, a partir desse fato, a gente vai falar sobre outros fatos correlatos e que vai servir de orientação para a categoria. O tema da nossa live de hoje é violência, assédio e denúncia. Quais são os limites do sigilo na ética profissional? E a partir, como eu disse, de um fato que nos veio ao conhecimento. Eu trago aqui, então, para primeiro a Conceição tomar a palavra e falar sobre esse fato, e depois a Zarlete pode fazer as apreciações dela. O que nos chegou foi, no contexto da pandemia, nos chegou o fato de uma psicóloga ter sido procurada para iniciar um tratamento psicológico com uma pessoa e, obviamente, nesse momento, usando a plataforma online. Já na primeira sessão desses atendimentos, ela notou que o homem, que é esse paciente, estava se masturbando enquanto ela estava dando algumas orientações ou apreciações ou acompanhando a fala dele. Ela notou o fato, desfez a chamada e ficou com essa questão, como proceder, e isso chegou ao conhecimento de outras pessoas e ela também veio a saber que essa pessoa que procurou atendimento já tem um histórico aí de assédio com outras pessoas, não sei se com outros profissionais de psicologia. A questão que eu quero trazer inicialmente para a gente conversar, e eu peço para que a Conceição fale, ela que é do eixo de gênero, enfim, você pode completar depois qual é o nome completo do seu eixo. Eu peço que você fale, Conceição, o que te remete esse fato em si, e considerando que o profissional de psicologia, sobretudo no estado do Rio de Janeiro, é essencialmente composto por mulheres. Então, boa tarde, Conceição. Boa tarde, Leonardo. Boa tarde, Zarlete. Boa tarde a todas e todos que estão nos assistindo. Tá dando para me ouvir bem? Tá. Então, só para complementar, o eixo é de gênero e diversidade sexual, que faz parte do Núcleo de Direitos Humanos do CRPRJ, do qual eu sou coordenadora desse eixo, né? Então, esse caso que chegou ao nosso conhecimento nos faz pensar que, justamente por a psicologia ser uma profissão majoritariamente feminina, aqui no Rio de Janeiro nós somos 86% mulheres, e esse fato do assédio sexual, da importunação, da violência sexual, inclusive, é um fato que todas nós mulheres ou conhecemos na própria pele ou já ouvimos falar, né? Não é nenhum tipo de novidade para nenhuma de nós. Acontece que dentro de todas as profissões, isso pode acontecer também. Dentro do aspecto do nosso atendimento online ou até presencial, a gente corre um risco, sim, de sofrermos importunação, assédio e até uma violência, de fato, né? Então, o que a gente vem conversando é que, dentro das relações virtuais, esse teórico anonimato deixa as pessoas muito mais confortáveis para cometerem algumas infrações do âmbito moral, digamos assim, que talvez não fariam no âmbito presencial. Então, a psicóloga que estiver fazendo um primeiro atendimento, ou até num atendimento que já venha sendo acompanhado por ela, a qualquer momento que ela não se sentir confortável, ela pode interromper esse atendimento, né? E, para além disso, caso haja algum crime nesse aspecto do atendimento, seja ele virtual ou presencial, ela tem a possibilidade de levar isso para a delegacia.
né? Até a Zarlete vai falar sobre isso daqui a pouco, que tem alguns casos em que a gente pode, sim, romper esse sigilo que a gente se compromete a garantir, né? Não é um sigilo em absolutamente todos os casos. Para a nossa proteção ou de outras pessoas, a gente tem a possibilidade de romper com o sigilo. Então, eu acho que foram os levantamentos que a gente foi fazendo, né, sobre esse caso. E eu acho que seria bom a Zarlete falar um pouquinho sobre já essa questão do sigilo nesse atendimento e a possibilidade da pessoa não se sentir apta ou confortável para fazer um atendimento, porque dependendo da profissional que estivesse fazendo essa primeira entrevista, ela poderia conduzir, né, esse comportamento do cliente para a própria sessão, né? Essa ser uma demanda, por mais que não fosse uma demanda explícita, verbal, ela está ali observando que ele tem um comportamento sexual talvez inadequado e ela poderia conduzir esse atendimento trazendo essa demanda, né? Mas se a pessoa não se sente apta para fazer esse tipo de atendimento, ela pode encerrar com tranquilidade, né? Nosso código de ética garante essa possibilidade, né, Zarlete? Boa tarde. Como Comissão de Orientação e Fiscalização, da qual eu faço parte, cabe a nós exatamente pontuar na nossa legislação aquilo que nos resguarda, aquilo que nos protege. Nesse caso, especificamente da violência, é muito importante a gente ter claro o que eu posso fazer numa situação inusitada ou numa situação... Porque essa situação ela pode acontecer no seu trabalho, na sua relação de trabalho. E aí, qual é o compromisso que você tem, né? Seja no consultório, seja online, seja com o seu chefe, e aí você tem uma preocupação com o seu vínculo, né? Primeiro, a gente tem o artigo 1º, a linha C, que fala exatamente sobre isso. Desculpa, a linha B, que a gente só deve assumir responsabilidades para as quais a gente esteja preparada, nesse caso, pessoalmente. Foi o que a Conceição disse, né? Se eu estou numa situação que está me incomodando, que viola algum princípio meu, porque se eu sou um profissional que está habituado a trabalhar com questões sexuais, ou que eu me sinto tranquila de fazer uma intervenção, é o que a Conceição disse. Isso pode ser uma intervenção porque isso está dentro do trabalho, dentro do momento terapêutico. Mas se não é alguma coisa que eu me sinta tranquila, que eu me sinta confortável, ou que eu domine esse tipo de conteúdo, não há nenhum problema que eu interrompa, né? Numa situação online, isso de alguma forma nos deixa um pouco mais confortáveis, porque a gente não tem iminência de uma violência física, a gente pode interromper aquele momento, a gente pode dizer, olha, não é possível mais continuar a partir daqui e encerrar. Agora, existem questões importantes no atendimento online, até por conta desse anonimato, que é a gente ter alguma informação sobre essa pessoa que a gente vai atender, que vai abrir a câmera do outro lado. Eu já tenho os dados pessoais dessa pessoa, eu já tenho endereço, telefone, alguma coisa dessa pessoa, porque no consultório a gente tenta ter alguns cuidados, né? Quem indicou, antes de eu marcar, eu quero saber de onde você vem. Agora, no ambiente online, mesmo quando você vem trabalhando através de um site, mesmo que você não esteja trabalhando de forma individual, que você esteja ancorada a partir de um site, a pessoa fez aquele cadastro no site, ver essas informações, guardar essas informações, porque dependendo da situação que você vai viver, e se você tiver uma situação onde você vai quebrar o sigilo, onde você vai precisar fazer um registro de ocorrência, você precisa desses dados. E aí eu sei que esse trabalho é muito novo, a resolução que autoriza o atendimento online,
ela é de 2018, então a gente ainda está aprendendo a trabalhar com essa tecnologia, e isso intensificou muito com o momento da pandemia, porque até então, basta dizer que nós tínhamos no CRPRJ, no Rio de Janeiro, nós temos 47 mil psicólogos ativos, e nós tínhamos em torno de 1.000 psicólogos com cadastro no EPSI. E de um dia para o outro, a gente está perto de 5.000 cadastros. Em 20 dias, a gente recebeu uma proposta de 5.000 cadastros. Tem pessoas que trouxeram o seu cliente do consultório, tem pessoas que estão iniciando esse trabalho, mas ainda é um meio que a gente precisa criar protocolos, precisa ter certos cuidados, né? E quando a gente fala na questão do sigilo, eu trago outras observações importantes, né? Sempre que a gente perceber que a obrigatoriedade do sigilo ela fere um princípio fundamental, nós temos 7 princípios fundamentais no Código de Ética que, de alguma forma, todos falam de violação de direito ou de violência. Então, quando um entra em conflito com o outro, eu tenho a opção, eu posso tomar uma decisão de quebra de sigilo. Sendo que é muito importante a gente pensar o seguinte, eu tenho dados profissionais, eu tenho conclusões desse trabalho para que ampare essa quebra de sigilo? É uma pessoa que eu acabei de receber no meu consultório com uma demanda, eu tenho observação sobre essa fala e esse emocional, eu tenho algum dado para informar enquanto psicóloga sobre essa situação, ou eu estou reproduzindo a fala dessa pessoa que chegou para mim? Porque o que acontece, assim, existem casos onde a pessoa busca um atendimento psicológico exclusivamente para que seja produzido um documento, para que nós nos tornemos um meio de prova para alguma coisa que a pessoa quer fazer na justiça, para alguma coisa que a pessoa quer fazer na delegacia, para um conflito, um problema familiar mal resolvido, um conflito familiar com a guarda de uma criança. E aí o psicólogo fica refém. E nós temos um histórico de denúncias éticas enormes relacionados a esse tipo de documento, que o profissional recebe uma demanda e ele, no impulso de proteger uma criança que possivelmente está vivendo uma situação de violência, ele produz um documento reproduzindo a fala de alguém, e sem ainda nenhuma conclusão sobre aquele fato, né? A gente precisa pensar esse conceito de verdade, esse conceito de a criança diz, a pessoa estava emocionalmente afetada, mas qual é a minha observação? Qual é a minha análise diagnóstica daquela situação para que eu vá para uma instituição para fazer essa denúncia? Um outro aspecto, a possibilidade de quebra de sigilo não significa dizer que eu estou liberada para falar sobre esse assunto em qualquer espaço, com qualquer pessoa. Eu preciso saber que eu vou prestar essa informação, vou oferecer essa denúncia, vou fazer um registro de ocorrência, mas eu vou fazer somente dentro do necessário para a medida de proteção. Seja para a mulher, seja para o idoso, seja para a criança, seja para qualquer situação onde eu perceba a violência, a tortura, qualquer situação onde o princípio fundamental está sendo violado. Eu posso ir a uma instituição, fazer isso como técnica, eu posso apresentar um documento, ou eu posso fazer isso de forma anônima. A rede de proteção hoje, todas as instituições que oferecem possibilidade de proteção por violação de direito, por violência, tem um canal onde as denúncias podem ser anônimas. Então, quando a gente também pensa que a gente pode estar sendo colocado numa situação de risco pessoal, eu não vou denunciar porque depois essa pessoa vai me perseguir, porque ela sabe onde é meu consultório, ela tem meu telefone, ela tem meu nome completo. Então, se você tem convicção
daquela situação, faça uma denúncia anônima, porque não cabe ao psicólogo fazer investigação. O psicoterapeuta, o psicólogo escolar, o psicólogo do esporte, o psicólogo clínico, não cabe a ele fazer a investigação de uma violência. Ele pode se deparar com uma situação de violência ou de abuso no seu trabalho, mas não cabe a ele fazer a investigação desse fato. Cabe a ele identificar esse indício na escuta qualificada, na observação dessa pessoa e apresentar isso para os órgãos de proteção. E se eu produzo um documento ou se eu faço isso numa entrevista, seja o formato que eu queira fazer isso, isso não constitui uma infração ética, porque eu estou apresentando uma situação onde há uma violação possível e eu estou apresentando a quem de direito, a instituição responsável pela proteção daquele sujeito que possivelmente está sofrendo uma violação ou um abuso, né? Então, são cuidados que a gente precisa ter. Um outro cuidado muito importante é a questão da privacidade, né? A gente tem a possibilidade de quebra de sigilo, mas qual é o limite dessa quebra de sigilo? A gente precisa pensar que a quebra de sigilo é a fala do profissional, é a fala técnica, é o psicólogo como protagonista informando. Não é necessário que um documento ou que uma denúncia minha tenha dados, tenha foto, tenha descrição, tenha fala do meu paciente, para que isso tenha validade, porque nós não somos produtores de prova, né? Nós somos o profissional que vai notificar. Então, quando a gente... E isso que eu digo é uma situação assim, a gente já viveu isso no conselho, da gente receber uma denúncia onde o documento trazia fala, trazia descrição, trazia foto, trazia um pendrive com toda a gravação da sessão. Então, a gente não precisa se municiar de todo esse aparato se a gente vai fazer uma notificação de violência. Esse é um ponto bastante importante, que é a questão da privacidade. E uma outra situação... Fala, Léo. Porque você falou, você está levantando um monte de questões importantes que a gente pode tentar desdobrar um pouco, e antes eu vou pegar um gancho do início da fala da Conceição, que diz respeito à obrigação. Primeiro, sobre o que você está falando, isso me remete ao atendimento com crianças, por exemplo. Né? Não necessariamente. Não, eu digo o atendimento com crianças, em que você precisa primeiro averiguar os fatos que estão chegando, né? Antes de fazer alguma denúncia, né? E o que eu ia falar o que eu ia destacar da fala da Conceição é que muitas vezes também depende da abordagem teórica do profissional, do contexto daquele atendimento também, né? Sim, depende muito de muitos fatores, né? No caso, quando você fala da criança, não necessariamente, porque a gente também recebe mulher, também recebe idoso. A gente já teve situação onde o profissional foi denunciado por familiares do idoso, porque o psicólogo quebrou sigilo, porque observava uma situação de violência psicológica contra o paciente. Então, assim, a maior parte realmente é criança. A maior parte dos casos que a gente percebe a necessidade de quebra de sigilo é com a criança, mas não somente. E aqui em Campos, pelo menos, está dando para me ouvir? Eu sempre fico nessa, tá dando para me ouvir? A gente, porque eu também sou coordenadora da subsede Norte-Noroeste Fluminense, né? E a gente vê que existe muito uma dúvida sobre o que é sigiloso quando se trabalha em rede, né? E sobre o que você estava falando, Zarlete, a gente está percebendo, por exemplo, psicólogas que trabalham nos conselhos tutelares, que é quase que um protocolo. O próprio advogado de uma das partes
pede para essa mãe ou pai procurarem uma psicóloga para que ela gere um documento a favor do seu cliente. E aí a gente já recebeu dentro das análises, né, de parecer ético nas nossas reuniões, que muitas vezes o psicólogo deixa de ouvir a outra parte, né? Nessa urgência de produzir alguma coisa e meio que na inocência, às vezes produz um documento que vai ser uma infração ética, né? E há de se ter muita cautela, né? Porque é comum verificar na clínica com criança em que os pais estão ou em período, no momento de uma separação, iminente separação, ou já separados, que a criança fique no meio daquele tiroteio e muitas vezes sirva de munição para um atacar o outro. Né? Então, há de se ter muita cautela, muita prudência também nisso. Né? Eu já recebi na minha clínica fatos assim que a gente precisa ter muito cuidado mesmo para não cair nessa esparrela, né? E até verificar, e até usar isso no próprio tratamento, né? Porque o tratamento com criança pressupõe também alguma orientação com os pais. A gente tem duas situações. Uma, o Código de Ética diz para atender criança e adolescente, a gente tem que ter autorização de pelo menos um dos responsáveis. Ok, mas isso não significa que você não precise incluir o outro nessa relação. Saber quem é o seu cliente. O seu cliente é o adolescente, é a criança. E ele tem pai e mãe, ele tem... se essas pessoas continuam tendo direito de poder familiar, essas duas pessoas fazem parte dessa família, mesmo que elas estejam afastadas, mesmo que elas não tenham visita regular, é importante você convidar essa pessoa para fazer parte desse processo. Né? Se a pessoa não vai comparecer, é outra história, você vai registrar lá no seu prontuário que você mandou um e-mail, que você mandou um telegrama e essa pessoa não compareceu. Mas dizer que, não, mas é a mãe que paga, ou é o pai que paga, ele é como se ele fosse o seu cliente. Não, o seu cliente é a criança. E aí você fez um documento, dá ciência às duas partes. Olha, a mãe me pediu esse documento, aqui tem uma cópia para você que é o pai. E os dois precisam estar cientes que tudo que for feito para um vai ser feito para o outro. Porque o maior problema que a gente tem com a questão da avaliação psicológica e a elaboração de documentos é exatamente isso. É a parte que ficou excluída da situação, denunciar o psicólogo, porque você fala de uma situação familiar, fala de um contexto de uma criança e você só ouviu uma das partes. E aí, esse meio familiar ele não está completo. Né? Você precisa escutar a outra parte. Acho que, para além disso, Zarlete, o que a gente tem se deparado muito são documentos elaborados onde a psicóloga, por exemplo, coloca ali sua própria visão de mundo. Ela exclui, às vezes, elementos que são importantíssimos de aparecerem dentro do documento, alegando que o sigilo não permite que ela coloque, faz aquela transcrição de SIC, né? E, para além disso, não está quase que falando ali a sua opinião própria. Não faz uma análise de território, de raça, de classe, não faz nenhum tipo de embasamento nesse documento. E muitas vezes um documento que deveria servir para garantir direitos vai ser um documento que vai violar direitos, né? É importante a gente pensar o seguinte: o documento é uma ferramenta de comunicação. Eu não posso pensar que eu fiz um documento e que esse documento é sigiloso e que eu não posso entregar. Eu só preciso saber a quem eu entrego esse documento. O mesmo documento que eu fiz para o Conselho Tutelar não é o documento que vai para a escola, porque são instituições diferentes, tem uma questão de privacidade, e dependendo do que eu estiver apontando no relatório para o Conselho Tutelar, seria quebra de sigilo mandar esse mesmo documento para a escola, porque não cabe à escola tomar nenhuma decisão sobre aquele fato. Né? Mas eu também preciso ter uma discussão técnica, eu preciso me colocar nesse documento, eu preciso dizer a partir de onde eu estou olhando aquela situação.
né? Quais são os teóricos que embasam isso? Qual a fundamentação técnica que eu tenho sobre aquela situação? Que ferramentas eu utilizei? Porque se eu coloco um relato onde eu só escuto a pessoa num dado momento, não incluo a outra pessoa e não problematizo aquele momento da vida daquele cliente, né? Se eu não faço uma análise da... O que é análise da demanda, né? O que estão me pedindo? Que momento é esse dessa pessoa que está aqui na minha frente? O que ela está me pedindo? Até para a gente pensar numa notificação de violência, é importante a gente pensar isso. O que essa pessoa está me dizendo? Porque é isso, a gente vê situação onde o profissional ele se torna refém de uma briga, né, de um conflito, onde eu como cliente, pretendo judicializar aquela questão, e aí eu incluo um profissional que vai dar credibilidade à minha queixa. Né? A gente precisa ter muito cuidado para não ser essa pessoa que vai validar uma fala. É claro que se, por um lado, eu preciso garantir os direitos, eu preciso notificar uma violência, por outro, eu não posso ser refém desse conflito, eu preciso ter uma análise dessa situação. E pensar quem é esse cliente. Quando a gente atende criança, a gente confunde muito quem é o cliente e quem é que paga. O cliente é a criança, quem paga é o responsável, mas ele não é. Eu já ouvi situação onde a pessoa diz assim, o pai me pediu um documento, mas a mãe não quer que eu dê. A gente precisa pensar assim, primeiro, a autonomia é do profissional, cabe ao profissional decidir que tipo de documento, que tipo de ação, inclusive nessa situação de notificação, essa situação, mas você não vai denunciar, eu vou te colocar como testemunha, eu vou à delegacia fazer a queixa e vou te colocar como testemunha. Nós também precisamos pensar até que ponto estamos prontos para testemunhar, para dizer, não, eu também tenho convicção dessa violação, eu também tenho convicção dessa violência. Ou se eu vou estar reproduzindo algo que eu escutei, que é a história das aspas e do SIC que se coloca no documento. Eu faço uma transcrição de uma fala, mas eu não faço uma elaboração daquilo ali. Né? Sem a reflexão sobre uma fala, por exemplo, nós não seríamos necessários, né? Qualquer pessoa poderia transcrever o que alguém disse, o que alguém falou, o que alguém, né? Como a pessoa estava naquele momento, né? Percebi que ela chorou, percebi. Qualquer pessoa poderia fazer isso. Nós temos que, a gente tem que se utilizar dos nossos recursos técnicos e teóricos na elaboração de qualquer documento. E aí você falou da questão da notificação e aí me lembrou da questão da lei, né? Que a gente, no momento, aqui no estado do Rio de Janeiro, dados da Agência do Brasil trazem para a gente que, nesse período de isolamento, a gente teve um aumento de 50% dos casos de violência doméstica. E dependendo da situação, da gravidade da situação, essa mulher ela tem que se dirigir a um serviço de saúde, né? E aí, no ano passado, no final do ano passado, saiu uma lei 13.931 de 2019, que coloca que todos os profissionais de saúde têm que fazer essa notificação de violência. E aí o sistema Conselhos como um todo tem refletido sobre isso, né? Porque isso acaba contrariando o interesse público. Como é que a gente vai garantir a proteção de uma mulher que se encontra no serviço de saúde e muito provavelmente vai voltar para sua própria casa? Como é que a gente vai fazer uma notificação sem nem ao menos informá-la, sem nem ao menos ter o consentimento dessa mulher, né? Então, aí já é um outro aspecto do sigilo, porque aqui a gente está pensando em quando quebrar o sigilo. E quando não quebrar o sigilo, né? Uma estratégia, né? Às vezes a gente é demandado pelo governo, pelo Estado, enfim, né? De acordo com essa lei, Conceição, de acordo com essa lei, o profissional fica obrigado a fazer a denúncia. Sim. E naquele momento, no ato da constatação, né?
E isso precisa ser realmente avaliado, porque na hipótese da mulher voltar para o seio, de onde o marido, que é o agressor, ela é potencialmente vai acontecer um homicídio, né? Um feminicídio, né? É muito provável. Para além disso, a nossa preocupação enquanto pessoas que estão pensando na violência de gênero, no combate à violência de gênero, é que isso pode, inclusive, coibir a chegada dessa mulher no serviço de saúde. Porque se o agressor sabe que lá haverá essa notificação, ele pode simplesmente impedir que essa mulher chegue até lá, para que essa denúncia não aconteça. Então, assim, tem muita coisa ainda para a gente discutir nesse sentido, né? Em fevereiro, houve uma reunião no Sistema Conselhos para debater sobre isso, e a gente continua pensando em estratégias, principalmente de prevenção, né? Dentro do eixo, por exemplo, de gênero, a gente vem pensando estratégias, a gente vem percebendo como a rede está se articulando nesse momento de isolamento, porque os serviços não podem parar, né? Agora os serviços estão se ajustando para que a rede continue sendo um local de proteção dessa mulher, né? Então, a gente tem se debruçado sobre essas questões, tem pensado se realmente aquilo faz sentido ou não, porque às vezes quando se constrói um projeto de lei, tem a melhor das intenções, nem sempre, mas digamos, tem a melhor das intenções, mas na prática, aquilo ali vai ser mais uma violação e colocar a mulher mais uma vez em risco e não protegê-la, né? Então, porque parece que o profissional fica diante de uma encruzilhada, né? Porque, de fato, ele não pode constatar um caso de violência, uma evidência de violência e se calar. Mas, ao mesmo tempo, ele não pode ter uma faca apontada no pescoço dele, de que ele precisa, naquele momento, naquela circunstância, sem avaliar o contexto, fazer a denúncia pura e simplesmente, né? Há de se ter muita cautela, né? E para além disso, né, você tira o protagonismo da própria mulher. A decisão tem que ser dela, porque ela está sofrendo a violência. Então, me parece muito mais interessante você colocar para ela quais são os direitos dela, quais são as possibilidades, se existe ou não existe abrigo naquela área para onde ela pode se direcionar caso ela faça uma denúncia e esteja se sentindo em risco de vida, né? Que os abrigos para mulheres também recebem as crianças, porque na maioria dos lares onde existe violência doméstica, as crianças também sofrem violência, isso é um dado que a gente tem. Então, assim, não adiantaria a gente proteger só essa mulher e deixar as crianças em casa com esse parceiro, né? Então, a gente tem que pensar nisso tudo, em todos os aspectos que estão envolvidos, e não só na pura e simples demanda. Imediato. Sim, sim. Aquela demanda imediata de fazer a denúncia, né? A gente tem uma situação realmente difícil, necessário muita reflexão, porque a gente tem o ECA, que fala da notificação para criança e adolescente. Tem o Estatuto do Idoso, que fala da notificação da violência contra o idoso. O da mulher, que fala também dessa notificação. E, por outro lado, a gente vê que talvez essa notificação coloque a pessoa muito mais vulnerável do que ela já está nesse momento. Porque a gente não está falando só do momento da pandemia, a gente sabe que muitas das vezes não há um lugar para onde essa mulher ir, né? No momento imediato, a gente sabe que às vezes a medida de distanciamento não é suficiente para garantir a segurança dessa pessoa, né? Às vezes também a gente sabe que essa família, a fonte de renda é do agressor, e aí essa pessoa também fica vulnerável porque ela não tem como se manter. Então, é uma discussão que precisa ser fomentada, precisa ter contribuição de quem está lá na ponta vivendo isso, porque a gente tem as ferramentas, a gente tem a lei que nos garante, a gente tem o código de ética que nos permite. Agora, a gente precisa realmente pensar em que momento, de que forma isso vai realmente ser uma medida de proteção para essa pessoa. Sim. Eu queria aproveitar e já ler alguns comentários que estão fazendo aqui no nosso Facebook, no chat do Facebook, e agradecer, porque a audiência está elevadíssima. Eu acho que esse é um tema, como a gente previa, né, quando a gente elaborou a live,
a gente previa que haveria uma audiência e uma participação intensa na rede, porque é uma questão muito premente, muito presente na clínica e na vida profissional da categoria, né? Existe uma pergunta aqui que eu queria ler aqui em voz alta para você, Zarlete, responder, que é uma pergunta bem básica, mas que é interessante, que, aliás, vale inclusive para quem está comentando aqui no chat, né? Que é: como faço para denunciar uma psicóloga? Só uma coisa que eu já vou falar de antemão: não se denuncia psicólogo nos corredores de um prédio ou num chat de Facebook, né? Porque já tem alguns comentários aqui que vão nesse sentido, né? De fazer denúncias. Eu acho até que há de se ter uma certa parcimônia para expor numa rede social, no meio de uma live, nomes de pessoas que não podem se defender. E vamos com calma, né? Qual é o trâmite, Zarlete, para denunciar um profissional? Aí agora a gente muda o eixo, né? Agora a gente está falando de uma denúncia contra o profissional, não uma denúncia do profissional, né? E depois eu vou ler as outras questões que fizeram aqui. Bom, nós temos duas formas de chegar queixa para o Conselho. A gente tem a situação onde é necessário que a Comissão de Orientação e Fiscalização averigue a situação, o que está sendo apontado, por exemplo, o psicólogo utiliza teste fotocopiado, o local não garante sigilo, a pessoa que está atendendo ela não tem registro profissional. Em geral, esses casos são casos onde a COF precisa fazer uma averiguação. Então, ela chega para nós no formato de denúncia, mas a COF precisa apurar essa denúncia, né? Isso vai para a COF, para a Comissão de Orientação e Fiscalização. Pode chegar de forma anônima ou pode ser identificado. Se a pessoa se identificar, ela vai receber resposta ao final do que a gente apurou. Se for anônima, a gente vai tomar as providências e isso vai ser arquivado, né? Ou pode virar uma denúncia ética, que é o segundo caso. As denúncias que vêm formalizadas, eu tenho a cópia do documento, eu tenho o print do WhatsApp, eu tenho um e-mail, ou então eu tenho um relato de uma situação que aconteceu numa sessão de psicoterapia. Eu relato aquela situação, nós temos no site do Conselho um formulário onde eu coloco meus dados de identificação, os dados do profissional e faço um relato do fato. Isso é encaminhado ao presidente do Conselho e vai ser despachado para a Comissão de Ética. E aí vai ser tramitado como um processo que pode virar um processo ético. Inicia como uma representação, que é uma fase inicial, para apurar se há materialidade ou não, e depois ele pode se tornar um processo ético. Da mesma forma que as averiguações que chegam para a COF, se a gente também observar que houve indício de infração por parte do profissional, a própria COF materializa aquela queixa e encaminha para a comissão de ética como uma denúncia de ofício, que é uma denúncia que o próprio conselho, ao tomar ciência, ele se torna o denunciante. Um exemplo é a situação que a gente vê na televisão, um profissional se colocando de uma forma incorreta, quebrando o sigilo de um caso, uma situação de internet. E não tendo um denunciante, a própria Comissão de Orientação e Fiscalização pode construir essa denúncia. Perfeito. Bom, agora então vamos lá. Quem fez essa pergunta foi a Andréa Boccasio. A Luciana Frasco pergunta: e quando o Conselho Tutelar, aí já voltando ao nosso tema, nossa ideia inicial da live, né? E quando o Conselho Tutelar envia seu documento aos familiares, o seu próprio documento aos familiares? Essa é uma pergunta que ela faz. Tem outra pergunta que Então, sim, muitas coisas, gente, sério, muitas coisas. Vamos lá, eu vou tentar ler rapidinho, tá? Leonardo, Janaína Ávila. Só rapidinho, só para dizer que
dentro do eixo de gênero e diversidade sexual, a gente já está preparando outras lives, né, para falar desses assuntos de violência de gênero, de violência sexual, de violência contra as pessoas LGBT. Então, assim, esse é um vídeo de início, mas certamente terão muitos outros, né? Então, para as pessoas também não ficarem com essa angústia de o vídeo vai acabar e não vai dar tempo de perguntar, porque pode dar, inclusive, sugestão de temas para a gente incluir nas lives que a gente já está programando, tá? Perfeito, perfeito. Ótimo. Não, foi muito bom você ter falado isso, Conceição. Janaína Ávila diz assim, gostaria que fosse abordado o papel da proteção social especial nos exemplos citados sobre notificação compulsória. Entendo que o CREAS tem papel de acolher e orientar esse público, com o respeito necessário às subjetividades desses sujeitos. Marcos Zé Nós diz o seguinte, gostaria de perguntar sobre a questão do sigilo no cenário do SUAS, em específico do acolhimento institucional, em situações de usos de substâncias lícitas e ilícitas, ou manuseio e guarda deles pelos acolhidos. Ele faz uma série de colocações, assim, a possibilidade de atuação, e tem mais uma questãozinha que eu queria ler aqui, que é da Mariana Botelho, que diz o seguinte, a Mariana Botelho é conselheira, e ela diz o seguinte, olha, se puder, fale sobre a responsabilidade da psicóloga sobre o teor e o encaminhamento do documento. A partir da elaboração do documento, a responsabilidade sobre o que está escrito e do encaminhamento desse documento é do profissional. Certo? Deu para pescar? Falei um monte de coisa, né, Zarlete? Então, a Mariana é presidente da Comissão de Ética, ninguém melhor para falar sobre isso, né? Bom, eu vou falar um pouquinho sobre a questão do documento que o Conselho Tutelar oferece cópia para as partes, né? O Conselho Tutelar, ele é a instituição que acolhe as informações de denúncia contra criança e adolescente. E cabe a ele instruir aquela queixa e encaminhar para o Ministério Público, que aí sim a promotoria vai ver se há procedência, se há indícios, se tem que tomar medida protetiva. Cabe ao Conselho Tutelar fazer essa indicação, né? Agora, as partes, né, as pessoas que estão sendo apontadas naquela queixa, elas têm direito de ter cópia. Isso não é uma coisa da psicologia, isso é um princípio do direito. As pessoas denunciadas, as pessoas que estão envolvidas em algum tipo de queixa, em algum tipo de denúncia, em qualquer que seja a instituição, a pessoa tem direito a ter vistas, tem direito a ter cópia. E por isso, quando de alguma forma a gente se sente vulnerável para fazer isso, existe o canal para fazer isso de forma anônima, que aí a gente não está se expondo e talvez correndo risco, tá? Mas o processo em andamento dentro do Conselho Tutelar, as pessoas têm direito a ter cópia, sim. Até porque elas precisam saber do que elas precisam se defender, do que elas estão sendo acusadas. Tá? Da mesma forma, um processo dentro da comissão de ética, tanto o psicólogo quanto o denunciante, eles têm direito a ter cópia daquele material que o outro apresenta dentro do processo. No caso do que a Mariana fala, da responsabilidade do psicólogo com o conteúdo do documento, é muito importante pensar o seguinte, a própria Resolução 6 de 2019, ela fala que eu posso colocar um parágrafo dizendo que aquele documento é sigiloso, que a finalidade do documento foi para apresentar para a escola. Agora, isso não me isenta da responsabilidade do que eu estou escrevendo, do que eu estou colocando. É o que a gente falou lá no início, né? De eu pensar se eu estou fazendo uma transcrição, se eu estou criando uma cena que foi dita para mim, ou se eu estou fazendo uma análise técnica. E para fazer uma análise técnica, eu tenho que ter fundamento para isso. Eu não posso, eu sou responsável por aquilo que eu assino e carimbo.
Então, inclusive, é importante, lembrei agora de falar sobre a Resolução 1 de 2009, que é a resolução que fala da obrigatoriedade de você produzir registro documental. O que é o registro documental? É o dossiê que você faz de cada caso que você atende. Você pode ter o prontuário único, que é o prontuário da equipe multiprofissional, o prontuário psicológico, que é o registro do serviço de psicologia daquele cliente ou do seu consultório. Esses dois prontuários, o cliente tem direito a ter cópia dele, se ele solicitar. Agora, o registro documental é onde você problematiza o caso, é onde você diz se você entrou em contato com a COF, se você buscou supervisão, qual foi o texto que você leu, se você aplicou algum teste psicológico, de onde surgiu a sua conclusão. Ela não surge de um momento que você olhou e isso, né? Isso tem que ter uma reflexão. No dia tal eu percebi tal situação com a fala do sujeito. No outro momento, no desenho, eu identifico tal situação. Eu tenho que ter essa trajetória. E essa trajetória depois, ela é um meio de prova caso eu seja denunciada por um documento sem conteúdo técnico científico, sem fundamentação. Eu posso trazer esse registro documental e dizer de onde saíram as minhas conclusões. Agora, se eu tenho uma transcrição da fala do cliente, isso não tem valor, porque não tem nenhuma reflexão sobre a minha escrita. Uhum. Eu acho que dois pontos que, a princípio, eu iria falar era sobre isso. Certo. Um comentário bem legal que a Josefa Cabral fez foi o seguinte, olha, no meio dessa pandemia estamos sendo beneficiados e beneficiadas com essas lives. Estou feliz por me encontrar mais próxima do conselho. Nossa, que legal, Josefa, você dizer isso, porque a intenção é justamente essa. E trazer orientação. A Zarlete, que recebe tanta demanda lá na COF e que fala um a um com os profissionais que às vezes demandam essas questões para ela agora está tendo a oportunidade de falar com milhares de pessoas ao mesmo tempo. Leonardo, e antes da pandemia, a gente, para aproximar a COF, né, da qual a Zarlete faz parte, da categoria, tirar dúvidas, a gente faz o café com orientação, a gente faz nas subsedes, né? A gente não está fazendo agora porque estamos todos em isolamento. E aí a gente está utilizando o recurso das redes e tudo mais. Mas eu acho que essa aproximação com a categoria é importante para o pessoal ficar ligado nas redes e quando isso tudo passar, poder estar de forma presencial com a gente nos cafés com orientação. A gente faz aqui na subsede Norte-Noroeste Fluminense, vai na cidade do interior, na Baixada, Petrópolis. Então, assim, é realmente o CRP buscando estar junto com a categoria, né? Tirar as dúvidas, porque a gente está muito mais para orientar do que para fiscalizar, né, Zarlete? Muito bem colocado. É importante, desculpa te interromper, Leonardo, mas é importante dizer o seguinte, a COF, nós somos 7 psicólogas, né? Eu estou como supervisora da COF, mas nós somos um setor com 7 psicólogos e a gente o tempo inteiro está fazendo essas orientações, seja no café com orientação, seja em algum evento que a gente é convidado, mas muito mais individual, cada e-mail que a gente responde, cada telefone que a gente atende, e eu acho que essa ferramenta aqui, ela não vai mais ser abandonada. Eu acho que foi uma maneira muito interessante da gente chegar de uma forma mais rápida a quem está muito longe, está no interior, e essas orientações elas vão ficando, né? Quem não assistiu agora com a gente, vai assistir no fim do dia, vai assistir em outro momento, vai pesquisar sobre isso, né? Eu acho que a gente não deixa mais de ter esse formato. É verdade, é verdade. E é legal o destaque que a Conceição fez é que essa aproximação da categoria não ocorre desde agora, da pandemia, já existe há um tempo, que são os cafés com orientação, só que agora em larga escala, como diz aqui o Pedro Paulo, nosso presidente, diz o seguinte, são lives com orientação, Conceição, né? Eventualmente com um café, às vezes a gente toma um café durante as lives, né? Para finalizar, se não vier mais alguma questão aqui que eu destaque do chat,
Queria só perguntar rapidamente sobre uma outra coisa que também eu destaquei da fala da Conceição, sobre as redes multidisciplinares, né? Como é que funciona a questão do sigilo quando se trabalha em rede com outros profissionais que não são da psicologia, né? Como é que funciona esses limites do sigilo, né? E essa é uma dúvida que aparece em todos os eventos, né? O sigilo, quando a gente trabalha em rede, o que é sigiloso e o que não é sigiloso? O que eu posso falar para o meu colega, o que eu não devo falar para o meu colega, o que tem que ter num documento que todo mundo vai ter acesso e o que não pode ter num documento que todo mundo vai ter acesso, né? Vamos lá, Zarlete. Então, a gente deve usar como parâmetro o mesmo artigo que fala da questão do sigilo. A gente tem aqui no artigo 2º, na linha G, informar a quem de direito os resultados. Isso a gente vai apresentar para a nossa coordenação, vai apresentar para o Ministério Público, informar aquilo que for necessário para que aquela situação caminhe. Então, se eu tenho que informar ao promotor de justiça que há indício de violência sexual, de abuso sexual contra uma criança e um adolescente, isso precisa ser colocado. Eu não posso pensar que isso é sigilo e eu não posso informar. Como é que eu vou garantir o cuidado com aquela criança, né? Uma medida protetiva com aquela criança, se eu não coloco isso num documento? Agora, se eu trabalho em equipe, eu tenho duas situações. Primeiro, que os outros profissionais, eles também têm nos seus códigos de ética, também têm no seu contrato de trabalho a questão do sigilo. Sempre que a gente inicia uma reunião de equipe, é preciso a gente dizer, olha, todos que estão aqui vão ouvir coisas que são do cliente, são situações restritas desse espaço e que não pode sair daqui. Se a gente já sabe que ali tem alguém, por exemplo, que tem algum contato, que é familiar, porque às vezes tem municípios menores onde naquele local trabalha alguém que é parente, alguém que é vizinho, aí a gente pode ter o cuidado de não fazer esse estudo clínico junto com essa pessoa. A gente pede naquele momento licença para essa pessoa, porque é uma questão de privacidade do outro. Agora, quando a gente trabalha em equipe multiprofissional, inclusive é previsto na Resolução 6 um documento em conjunto. A gente pode ter um relatório multiprofissional, onde cada profissional que está envolvido com aquela situação, seja um assistente social, seja o médico, seja a nutrição, seja a enfermagem, dependendo de onde você trabalha, com quem você dialoga e com quem você divide aquele caso, vocês vão, cada um falar com o seu olhar técnico, baseado na sua profissão, sobre o caso, mas vocês podem produzir um documento único. E em estudo de caso, isso é muito necessário. No prontuário único, eu não vou descrever toda a situação, mas eu posso apontar, por exemplo, indício de abuso, possível violência, porque aquilo ali já vai ligar um sinalzinho vermelho para o restante dos profissionais que tenham contato com aquela pessoa. Será que vai ser preciso verificar fisicamente? Será que esse médico vai ter que observar fisicamente se essa pessoa tem alguma coisa que prove que aquilo ali está acontecendo, que traga mais um indício, né? Então, é importante que aquilo que você perceba e que vá ser subsídio para o trabalho do outro, que isso seja informado no limite da tomada de decisão do outro. Eu não preciso, é aquilo que a gente volta a falar, eu não preciso trazer os detalhes, eu não preciso trazer a fala do cliente, eu não preciso descrever como foi o abuso, como a criança relata isso, colocar nomes, eu não preciso colocar isso num prontuário único, mas eu preciso sinalizar uma situação. Zarlete, e também não dizer isso que você falou, mas às vezes colocar quais técnicas você utilizou, né? Quais técnicas você utilizou para chegar naquela... Isso no prontuário único, em geral, a gente não coloca, mas quando a gente vai fazer o relatório,
Aí sim, você tem que colocar de que forma você chegou àquela conclusão. Quantas entrevistas você fez, em que momento você observou aquela situação, se isso veio através de uma linguagem simbólica, se isso foi o cliente que trouxe ou foi o responsável por ele e ele nunca verbalizou. Eu já ouvi relatos onde o familiar traz uma situação de violência, né, de possível abuso sexual, e a criança não relata e não mostra aquilo em nenhum momento. Então, como é que você decide, né? O que você vai fazer com aquilo ali? Na verdade, ali é o caminho para você continuar observando, porque você não pode falar do seu cliente alguma coisa que não apareceu no seu cliente, né? Agora, é importante a gente pensar também quem é essa equipe. A recepção da clínica não é equipe, a pessoa que limpa a instituição não tem que estar ali. Na hora que a gente está fazendo uma reunião, continua sendo um diálogo sigiloso, só que ampliado para outros profissionais que também têm que guardar sigilo. Não é uma conversa que pode ser no cafezinho e que pode estar todo mundo escutando, inclusive outros clientes, dependendo do local onde você está, onde tem pessoas circulando, outras pessoas estão ouvindo aquilo ali, e isso pode gerar um problema. Então, assim, discutir de uma forma técnica e profissional num lugar resguardado. No interior, então, isso é um cuidado que tem que ser primordial, porque cidades pequenas as pessoas se conhecem, né? Então, ter muito explícito para toda a equipe o quanto o sigilo ele está ali para todo mundo, não é só para psicólogo, para psicóloga. E para além disso, tomar cuidado mesmo se a gente está num ambiente que é isolado de som ou se não, né? Eu acho que esses detalhes, quanto menor a cidade, mais cuidado a gente tem que ter. E nesse aspecto tem uma coisa muito importante. Às vezes, o próprio familiar ele já chega na recepção contando todo o caso dele. Então, aquela pessoa que fez a primeira acolhida, ali que fez uma ficha, ela sabe da história, né? Isso não significa que a gente vai continuar compartilhando aquela história. Aquilo que o cliente trouxe ou que o familiar trouxe e falou e que conversa ali na recepção com outros familiares, que conversa com a recepcionista, não significa que eu posso falar sobre isso, né? O conteúdo técnico continua sendo restrito aos profissionais. Eu acho, inclusive, Sarlete, que cabe a gente orientar esse cliente a não fazer isso numa sala de espera, numa recepção, porque vai estar colocando, por exemplo, uma criança em exposição, né? Então, para além disso, a gente fazer esse papel de... Sabe o que acontece? Às vezes a pessoa chega muito mobilizada, às vezes a pessoa chega irritada, e ela faz essa fala. Então, eu acho também que a gente precisa orientar esses outros profissionais que trabalham com a gente. Se a gente tem um consultório e a gente tem uma secretária, orientar sobre a descrição, sobre o cuidado, se a pessoa começa a contar uma história, não alimentar a história, né? Porque quem nunca viu uma cena onde a pessoa chega contando e o outro ainda começa a perguntar quando foi, onde foi? A questão é também, a gente precisa ter esse cuidado com a exposição dentro desse espaço, mesmo que a pessoa não seja profissional, a gente falar sobre isso, né? Verdade. A Mariana ainda ressalta aqui, pede para que a gente chame atenção para a resolução que versa sobre a elaboração de documentos. Né? Bom, teve uma pessoa aqui no chat que é a 6 de 2019, né? Tem uma pessoa que citou aqui no chat, perguntou se nós deixaríamos alguns documentos aqui como sugestão. A gente já citou, a própria Zarlete citou algumas resoluções, né? E a gente pode, sim, de alguma forma, pode anexar, junto à postagem da live, algumas outras indicações de leitura. Eu acho que algumas referências que a própria Conceição fez, né?
Mas fala, Zarlete. Eu acho que a gente tem o Código de Ética, a Resolução 6 de 2019, que fala da elaboração de documentos, a Resolução 1 de 2009, que fala do registro documental, as referências técnicas. Nós temos referências técnicas que falam do trabalho do SUAS, do trabalho do CREAS, da educação. Então, entrando lá no nosso site, em publicações, a gente também vai ver material para nos subsidiar, para nos dar amparo sobre esse trabalho. Então, é importante, sempre que eu vou iniciar um trabalho em política pública, que eu busque se tem uma referência técnica que fale sobre aquilo ali. Eu acho bastante importante. Além também da gente conhecer as leis que não são os documentos da psicologia, mas que de alguma forma interferem no nosso exercício. O ECA, a Lei Maria da Penha, essa lei que fala da notificação compulsória, a 13.931 de 2019, o Estatuto do Idoso, são documentos que exigem do profissional de saúde algumas providências e que a gente precisa conhecer. E, para além disso, também podem entrar quando a gente elabora um documento para embasar aquilo que a gente está falando. Um ECA, a Lei Maria da Penha. Então, isso também é embasamento para a gente emitir um documento rico, né? Que não tem ali esse SIC. Eu acho que essa parte do SIC aparece tanto em documento que eu acho que precisa falar em toda live, assim, né? A gente tem muito mais o que colocar como fundamento numa referência técnica, que é uma pesquisa nacional, do que o SIC, que é a fala do cliente. Até porque a fala do cliente, ela não é 100% uma fala de verdade que possa comprovar um fato, né? A fala está envolvida com fantasia, a fala está envolvida com tantas outras coisas. Além disso, é a questão da privacidade. Agora, se eu utilizo uma referência técnica, se eu utilizo um autor que escreve sobre aquilo ali, se eu utilizo um trabalho publicado, se eu utilizo um artigo do ECA. Então, tem tanto material que pode nos dar base que a gente realmente não precisa. A gente não deve, mas a gente também não precisa usar a fala do cliente. E finalizando, então, uma questão que surgiu aqui é que volta inclusive ao título da live, é se poderiam falar sobre quando o seu cliente é um agressor de outra pessoa. Se isso aparece na clínica, a psicóloga pode denunciar o próprio cliente? Vai, Zarlete, vai que é sua. É porque toda hora eu fico procurando o microfone para habilitar. Então, é importante a gente falar exatamente sobre isso, né? O que é a quebra de sigilo? Eu acho que isso é uma dúvida enorme. Que bom que surgiu essa pergunta, que a gente ia terminar a live e eu ia acabar não falando. A quebra de sigilo, ela é permitida para a proteção, tá? A proteção do cliente ou de terceiros. Ela não é justificada por um fato ocorrido. Então, se eu tenho um cliente que confessa, que conta, que relata algo que ele cometeu no passado, isso não justifica a quebra de sigilo. Ah, mas ele me contou que ele matou alguém. O lugar de investigação de um assassinato é na polícia. O fato já ocorreu. A nossa quebra de sigilo não vai proteger ninguém. A pessoa já foi morta, já foi agredida. Só justifica a quebra de sigilo quando é um fato iminente. Seja uma ideação suicida, seja a pessoa, o próprio cliente que está sofrendo algum tipo de violência, ou quando ele próprio é a pessoa que comete a violência. E aí, no caso, cabe a quebra de sigilo, se você tem a convicção de que aquela violência aconteceu. Agora, se essa pessoa
ela está trazendo isso para você, é possível contextualizar isso? É possível lidar com essa situação sem judicializar essa situação? Porque o nosso lugar não é o lugar de quem investiga e apresenta denúncia. A gente faz isso para proteção. Agora, digamos, eu atendo uma pessoa e ela me diz que ela comete abuso sexual com uma criança. Essa pessoa está trazendo isso para o consultório. Qual é o meu lugar nisso? Bom, primeiro, tentar afastar essa pessoa dessa criança, para que isso não aconteça. Mas será que realmente cabe, naquele primeiro momento, uma denúncia? É possível trabalhar esse conteúdo que essa pessoa está trazendo? Porque uma coisa que eu percebo, quando o psicólogo entra em contato com a gente, com a COF, para perguntar sobre a denúncia, é uma urgência de fazer aquilo ali. E aí, às vezes, é preciso pensar, e se a pessoa que está declarando o abuso ou a violência é o meu próprio paciente? Como é que eu lido com isso? Bom, essa pessoa tem direito a um acompanhamento psicológico. Só que se eu tomo iniciativa de denunciar, cabe a mim continuar aquele atendimento com aquela pessoa? Como é que fica a questão da confiança? Mas também como é que fica a questão da proteção? Se a pessoa que está sofrendo violência está dentro dessa casa, é preciso problematizar com esse próprio cliente que lugar é esse. É claro que eu não estou falando de uma situação de um perverso que ele vai estar falando aquilo ali com uma outra conotação. Mas se eu estou falando de alguém que está buscando ajuda, que está na tentativa de interromper aquele ciclo e está contando aquilo ali para você para te pedir ajuda, esse primeiro momento é o momento da denúncia? Ou cabe uma possibilidade de afastar essa pessoa, de buscar um acompanhamento, em alguns momentos até psiquiátrico? Existe situação que é necessário esse trabalho paralelo. Mas a gente primeiro refletir qual é o nosso papel nessa denúncia. Eu acho que seja com o cliente, seja com terceiro, seja com criança, se a gente se torna o refém para produzir uma prova para uma queixa, a gente precisa problematizar essa situação e não fazer uma coisa linear. Eu peguei aqui, entrego aqui. Eu já ouvi esse tipo de questionamento com quem trabalha com a socioeducação, porque o relatório de quem trabalha na socioeducação fala dessa consciência do delito, né? Se o adolescente tem consciência desse lugar, dessa infração que ele cometeu, desse comportamento, né? E aí há uma expectativa do psicólogo produzir provas para essa audiência. Mas não é esse o lugar do psicólogo. Identificar o psicólogo como um investigador qualificado não é esse lugar, né? Essa pessoa está ali também para ser acolhida, também para refletir sobre aquele fato, e cabe a outro profissional, a outras instituições discutir e problematizar e investigar o fato. É muito comum a gente ver o psicólogo se colocando nesse lugar. Eu já vi o psicoterapeuta que vai à casa, que investiga se realmente é possível ter havido abuso. Gente, como psicoterapeuta, esse não é o seu lugar. Você ultrapassou todos os limites, não cabe fazer isso, né? Então, pensar primeiro qual é o meu lugar, qual é o meu cliente, qual é a minha função ali. Perfeito. Bom, se você quiser fazer algum comentário, Conceição, a gente já está até se encaminhando para finalizar a nossa live, que até passou um pouquinho de 1 hora de live, porque o tema vai surgindo e vai se desdobrando em várias outras questões que vão surgindo, né?
Queria dar destaque aqui para a fala da Patrícia Damiana, que elogiou a iniciativa, a Cristiane Moreira também, que disse que a discussão está sendo excelente e super necessária, e a fala da Reusa Maria Alves, que diz: sou de Brasília e sugiro que vocês compartilhem com outros CRPs esse trabalho de orientação à categoria. Com certeza, outros CRPs, não sei o de Brasília, mas eu sei que vários CRPs estão se mobilizando também em torno das lives, o próprio CFP também está, mas como as plataformas virtuais não respeitam limites de fronteiras, você fica convidada, Reusa, a sempre participar e assistir às nossas lives aqui do CRP-RJ. Queria agradecer, então, a Zarlete, a Conceição, se vocês quiserem falar mais alguma coisa, os microfones estão abertos, né? Então, eu só queria dizer, assim, né, que a gente, na nossa prática, deve pensar mesmo que lugar é esse que a gente está ocupando, né? A gente está ali para fazer um trabalho de prevenção, de educação, de escuta, de acolhimento, ou se a gente está se achando nesse lugar de policial, né? Que a gente confunde muito. Ou de escultor da verdade, né? O grande escultor da verdade, é complicado, né? Enfim... Só um segundinho. Fala. Até na questão, por exemplo, da violência de gênero, a gente tem pensado muito em falar sobre masculinidades, né? Em debater muito mais sobre as masculinidades do que só focar nas mulheres e no empoderamento feminino, porque a gente está pensando em prevenção, né? Então, alguma coisa está acontecendo para que essa sociedade continue reproduzindo esses papéis, essas violências que têm a ver com poder, né? Então, a gente está se debruçando em relação a isso, e a gente provavelmente vai fazer alguma live que vai falar disso aí também para a categoria, tá? Pô, bem legal. Coloquem sugestões, por favor. Isso, com certeza. E, Conceição, até aproveitando isso que você falou, eu me lembrei de algo que eu ia comentar no início, que é o seguinte: eu, como homem, psicólogo, é engraçado porque a gente não pensa nesse tipo, eu digo a gente, nós homens, a gente não pensa nesse tipo a gente não se previne contra esse tipo de agressão, porque nem passa pela nossa cabeça que isso pode acontecer. Já eu acho que seja a realidade diferente, oposta das mulheres, né? E como deve ser terrível, né? Você ficar o tempo todo convivendo com um iminente assédio, né? Até digo nas ruas, isso fora do âmbito profissional, inclusive, né? Há de se pensar, né? A gente precisa pensar nisso. Porque quando a gente categoriza, né, isso é uma questão do feminino, é como se não fosse uma questão de todo mundo, uma questão da sociedade, né? Quando a gente coloca, vamos falar de violência de gênero, vamos pegar mulheres e conversar sobre isso. Tem alguém que está ficando de fora. E esse alguém é um ator primordial nessa dinâmica, né? Então, a gente precisa pensar em como estão sendo construídas as masculinidades e como a gente pode fazer diferente, problematizar mesmo, né? Refletir e fazer grupos com homens, né? Enfim, a gente fala disso numa outra live, porque isso é assunto pra caramba. Legal. E tem graduandos aqui. Tem uma aluna sua, Zarlete, que agora eu perdi o nome, que fez Marli Rodrigues. Olha! Fez um texto aqui, fazendo muitos comentários sobre a profissão. Ela está se graduando, está se terminando a graduação. O Marcos Felipe, temos homens também que estão comentando aqui. O Marcos Felipe agradece pela live, continuem assim. Enfim, gente, olha, bem legal esse contato. Eu gostaria só de deixar o e-mail da COF, porque para as orientações, para consulta, seja da sociedade, a COF ela não faz orientação só para a categoria, ela faz orientação para a sociedade, para as instituições sobre o exercício profissional. Então, COF, C de casa, O de ovo, F de faca, @crprj.org.br. Tá ok? Mesmo durante esse momento, a gente está respondendo os e-mails, a gente está dando orientação, só que nesse momento restrito apenas ao e-mail. Obrigado pelo convite. Obrigado a você, Zarlete. Obrigado, Conceição. Obrigado agradeço muito.
Agradeço, acho que foi muito legal, dinâmico, foi muito legal essa troca, foi legal antes, está sendo legal durante. A gente vai ter muito verdade. Depois. Depois, porque a gente ainda vai conversar um pouquinho depois, né? E, gente, vocês continuem seguindo as redes do CRP. Temos no Facebook, onde vocês estão assistindo a gente, né? Mas tem também canal no YouTube. E tem o Instagram, que é CRP Rio, tá? O Instagram é @CRP Rio. Siga lá também, a gente faz muitas postagens, muitas vezes dedicada à própria rede social, que é própria do Instagram. E é isso. Terça-feira que vem temos uma outra live que vai começar às 7 horas, que vai estar bem legal, já está fechada o tema, tudo. Logo, logo a gente vai divulgar. E agradeço a participação dos que comentaram aqui na live. Fiquem conosco, fiquem em casa, estamos juntos a 1,5 metro de distância e continue aproveitando esse lindo dia, esse grande dia lindo, essa sexta-feira. Tchau, tchau.